Machado, em suas obras, aborda os mais diversos temas do psicológico humano. Nosso grupo irá apresentar o alienista e seu principal assunto, a loucura. Alienista é alguém que se especializa no diagnóstico de doenças mentais, como se faz um psiquiatra. Nietzsche pontuou que a insanidade é apenas uma questão de ponto de vista, e na obra machadiana essa afirmação é bem clara. Acontece que Machado cria sua obra no final do século XIX, é marcada pela crença no positivismo, que é uma ideologia em que se baseia na crença do progresso através da racionalidade da ciência. E é para satirizar esse cientificismo que Machado cria o personagem de Simão Bacamarte. Essa personagem busca, através da razão, uma maneira universal de classificar a loucura, obviamente desconsiderando toda a individualidade e subjetividade humanas. Simão Bacamarte, com sua lábia, conseguiu o apoio do governo para construir a Casa Verde, onde ele iria realizar estudos sobre a insanidade humana e eventualmente descobrir sua cura. A autoridade de Simão Bacamarte na vila de Itaguaí é conseguida devido à sua formação europeia e à noção de que a ciência era superior. Então as pessoas respeitavam Simão por causa disso e acatavam tudo o que ele dizia. Trata-se então de uma crítica social de Machado de Assis ao poder da ciência e também à hipocrisia das pessoas em acreditarem na superioridade da medicina europeia. De início, o médico abrigava apenas pessoas que apresentavam graus mais elevados de insanidade mental com a ajuda do povo. Os estudos relacionados à loucura tornaram-se cada vez mais importantes para o alienista, e a Casa Verde começou a receber novos pacientes quase todos os dias. A partir de então, Machado demonstra o perigo de se conceder a uma única pessoa o poder absoluto. Apenas ele, o alienista, o único árbitro, tinha a capacidade de determinar o futuro dos moradores de Itaguaí. Assim, o povo começou a se revoltar e se unir em prol da destruição da Casa Verde e libertação dos pacientes. Os descontentes foram liderados por Porfírio, o barbeiro, que depois de subir ao poder e mudar de opinião em relação à destruição do estabelecimento, foi considerado louco pelo alienista e mandado à Casa Verde. E assim nosso protagonista começa a mandar para a Casa Verde até pessoas próximas de si. Sua esposa, que já não recebia a atenção do marido, foi taxada de louca por uma simples indecisão de vestuário. O alienista diagnosticava como loucas todas as pessoas que apresentavam comportamentos divergentes dos padrões da sociedade. Era considerado loucura não apego a bens materiais, bem como em crenças em maldições e em espíritos e o falar sozinho. Crispim Soares, o boticário, ajudou e apoiou o alienista desde o começo em relação à Casa Verde. Porém, ele não queria ser cúmplice do amigo quando percebeu que a sua causa estava perdida e tentou se aliar ao barbeiro. Com essa mudança de decisão, o alienista julgou o boticário louco e mandou ele para a Casa Verde. Assim, Machado demonstra até que ponto vai a confiança das pessoas no que diz a autoridade. E o ponto é justamente quando as pessoas veem que comportamentos considerados comuns pela sociedade passam a ser classificados como indícios de loucura. Essa é a percepção brilhante de Machado de Assis de que é a própria sociedade que define quais são as atitudes consideradas normais ou não. Então, a noção de padrão é formada a partir do comportamento da maioria. E quando a sociedade percebe que existem mais pessoas dentro da Casa Verde do que fora dela, então elas passam a questionar que tipo de conceito que o Simão Bacamarte está usando para classificar a loucura. Essa história nos leva a um questionamento. Afinal, qual a definição de loucura? O conceito de loucura utilizado na obra se assemelha ao conceito ainda utilizado popularmente, o de que a loucura é a privação do bom senso e do uso da razão. Hoje a ciência faz uma distinção entre loucura e distúrbios mentais. Não se utiliza mais o termo loucura para classificar distúrbios psíquicos. A loucura tratada pela psiquiatria se chama psicose, que está relacionada a um desequilíbrio mental, manifestando-se através de alucinações, perda do autocontrole e de visões distorcidas da realidade. Ainda enfrentamos atualmente, assim como enfrentou Simão Bacamarte, o desafio de diagnosticar precisamente a loucura. Aconteceu em 1972 um caso com o americano David Rosenhan, em que ele foi a um hospital psiquiátrico e fingiu-se de louco. Ele alegava escutar vozes, mas essa foi a única mentira dele. Durante todo o interrogatório ele falou todas as verdades sobre sua vida e comportou-se normalmente durante toda a entrevista. Ainda assim, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e durante toda a sua estadia no hospital psiquiátrico, ninguém percebeu que ele não era louco.
Assim percebe-se que ainda existem muitas falhas nos hospitais psiquiátricos, tanto que agora tem uma tendência atual de transformar qualquer comportamento humano em patologia, e foi exatamente isso que fez Simão Bacamarte. Isso se deve tanto a uma certa hipocondria social, onde as pessoas se viciaram em diagnósticos, como também na dificuldade de diferenciar a linha que separa a simples imaginação humana da falta de lucidez das psicoses. Aos verdadeiros deficientes mentais resta ainda aquele isolamento social presente inicialmente com os moradores de Itaguaí. Uma vez marcado como deficiente mental, não há nada que o paciente possa fazer para mudar essa etiqueta. A percepção que os outros têm dele muda completamente e características normais são interpretadas como doença. Ao longo da história, a ideia de que pacientes mentais eram desprovidos de razão e, portanto, não poderiam opinar sobre o seu tratamento, possibilitou vários absurdos na medicina. Várias pessoas sãs já foram taxadas como loucas apenas para serem desacreditadas. O tratamento para os distúrbios mentais ainda é motivo de muita polêmica. Ele se dá normalmente por meio de remédios antipsicóticos. Não há prova de que esse é o melhor tipo de tratamento e pode gerar graves efeitos colaterais. Ainda assim, existe na psiquiatria uma ânsia em prescrever esses remédios, até porque eles geram muita lucratividade para as indústrias farmacêuticas. Os hospitais psiquiátricos, como a Casa Verde, também são bastante criticados. Muitas vezes não tratam os pacientes adequadamente, acreditando resolver o problema apenas com medicação. Por esses motivos, acontecem tragédias como a do Hospital Bom Retiro, em Curitiba, em 2011, onde um paciente morreu queimado amarrado à sua cama. Com todos os ministérios, falhas de seu tratamento e preconceito social, a loucura foi utilizada em músicas e filmes como temática principal, instigando a curiosidade humana. Se tantos homens em quem supomos juízo são reclusos por dementes, quem nos afirma que o verdadeiro alienado não é o alienista? Making off. Isso aí. Batata doce, frango e farofa. E suco detox. Posições, não começa ainda. No. Esto sí. Pero muy guapo. No. Bruno, ¿cuál color debo escoger para o bailito? Cualquier uno. ¿Cuál color? Espelho. Oh, esto. Ok, vale. 1, 2, 3 e vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora não vou. Ela sabe que inglês vai dar errado, mas ela continua. Agora Bom, aqui tem todos os gastos da Casa Verde. Aqui é pra, botar os loucos lá dentro, que eu não sei. Eu tô afim de botar louco lá dentro.